E aí pessoal que segue a gente aqui no Van Filosofia. Hoje a gente faz a nossa aula número 9, nossa última aula do curso de Teoria da Norma Jurídica que nós estamos fazendo aqui no Van Filosofia desde o começo da pandemia. E hoje a gente fala sobre o conceito de pessoa para a Teoria da Norma Jurídica do Kelsen. Lembrando que a gente está lendo e trabalhando como base com esse livro aqui, né, que é o Teoria Geral do Direito e do Estado, um livro de 45 do Kelsen. E você encontra mais material a respeito desse livro, na verdade, todo um apanhado da primeira parte da estática jurídica na playlist que eu vou deixar aqui em cima no nosso card. Maravilha? Então, falemos rapidamente aqui do que é o conceito de pessoa para Kelsen e já vamos passar a nossa tela de aula. Quando Kelsen fala de pessoa em Teoria Geral do Direito e do Estado, quando ele tenta responder a essa pergunta, como devemos entender o que é pessoa para o direito, ele promove uma inicial dissociação. De tal maneira que ele vai pensar, por um lado, a existência de uma pessoa que nós geralmente chamamos de física, né, ou de pessoa natural, lá no direito civil, que nós tendemos a acreditar que seja o equivalente da palavra ser humano, né, ou como Kelsen às vezes utiliza, né, da expressão homem como equivalente de um indivíduo do gênero humano, um ser humano como um todo. Né? Por outro lado, em contraposição a esse conceito inicial, o Kelsen vai imaginar uma outra coisa, né, que é o conceito de pessoa jurídica, e de pessoa jurídica tomada no seu sentido mais estrito. Ou seja, o conceito de pessoa jurídica como corporação, como uma agregação de membros, né, de seres humanos, supostamente, de pessoas físicas, de pessoas naturais, de homens, nesse sentido em que o Kelsen emprega, e que dariam origem a uma outra personalidade jurídica diferente daquela que tem como indivíduos os seus membros. A gente vai perceber que a grande operação conceitual que acontece nesse último capítulo da estática jurídica é uma espécie de redução do conceito de pessoa física ou de pessoa natural ao conceito de pessoa jurídica. Então, se eu pudesse resumir rapidamente a ideia básica, né, ou o movimento desse capítulo, é a tentativa de reduzir esse dualismo pessoa física, pessoa jurídica a um conceito único, que é o conceito de pessoa jurídica. Isso significa dizer que para o Kelsen, mesmo qualquer pessoa física, mesmo qualquer pessoa natural, deverá ser considerada uma pessoa jurídica. Toda pessoa física ou toda pessoa natural para o direito é, no fundo, uma pessoa jurídica. E é exatamente essa tese que nós vamos tentar demonstrar para vocês, porque é a tese que acaba atravessando, né, com uma série de detalhes que a gente também vai ver, mas é a tese que acaba atravessando, estruturando formalmente esse capítulo. Por que nós geralmente imaginamos o conceito de pessoa física ou de pessoa natural atrelada à ideia de ser humano, à ideia de homem? Diz o Kelsen que é por conta de uma dificuldade que nós seres humanos temos de imaginar direitos e deveres como tais, né? De imaginar que possa existir uma relação entre as condutas isoladas, né, de indivíduos, de seres humanos, e o ordenamento jurídico. Nós somos imediatamente levados a imaginar que essas condutas devem ser atribuíveis ou devem ser remissíveis, em última análise, a um ser humano, a um indivíduo, a uma pessoa de carne e osso. Então, nós temos essa tendência, diz o Kelsen, uma tendência que ele faz remontar ao tipo de pensamento primitivo e animista, né, em que nós não conseguimos conceber ações descoladas de sujeitos que sejam os agentes dessas ações, mas não vou entrar nesse particular. Então a ideia do Kelsen é fundamentalmente essa, né, de que a gente não consegue imaginar ações descoladas de sujeitos que seriam as suas causas eficientes. Né? Então, nós tendemos a pensar o conceito de pessoa como uma pessoa física ou natural justamente por conta dessa dificuldade. E nesse sentido, a pessoa vai então aparecer como se fosse uma substância, né? Uma substância em relação à qual
os direitos e deveres nada mais são do que qualidades, atributos, predicados daquela pessoa, daquela substância inicial. Então, esse é o nosso raciocínio básico quando a gente começa a falar sobre pessoa, né? Então, tudo se passa como se esses direitos e esses deveres fossem objeto de um pertencimento a uma pessoa, a uma substância que os tem, né? Que os detém, que os possui. Um sujeito de direito que tem como sua propriedade, né? Não no sentido necessariamente proprietário, mas no sentido de uma propriedade, uma qualidade intrínseca, esses direitos e deveres que vão se manifestar como qualidades ou atributos ou predicados, se vocês assim quiserem. E é a partir daí que a gente concebe, né, uma concepção que é justamente a concepção de sujeito de direitos e deveres na ordem jurídica, certo? Então, nós tendemos a atrelar, né, ao conceito de pessoa essa noção de que só é possível pensar direitos e deveres na medida em que esses direitos e deveres são atribuídos a seres humanos. Vamos colocar aqui uma setinha para a gente lembrar disso, né? A gente só consegue imaginar o conceito de pessoa na medida em que ele está vinculado à noção de direitos e deveres que lhes são atribuídos, e é isso que dá o sentido de um conceito comum de sujeito de direitos e deveres na ordem jurídica. Mas a pergunta que o Kelsen talvez se faça seja a seguinte: nós efetivamente precisamos dessas personagens? Nós efetivamente precisamos desses agentes? Por que nós pensamos as pessoas como conceitos jurídicos, né, sob a forma da pessoa física ou da pessoa natural, ao lado de um dualismo com a pessoa jurídica ou com a corporação, né, com a pessoa jurídica nesse sentido mais restrito que o Kelsen vai trabalhar? O que é que quer dizer, né, falar em pessoa no sentido de pessoa física, né? E como pensá-lo, ou pensá-la, né, como um conceito estritamente jurídico. Eis o grande problema, né? Então, quando nós nos referimos à pessoa como um ser humano, estamos, na verdade, querendo dizer não uma pessoa física ou natural no sentido de pessoa de carne e osso, mas que certas ações ou certas omissões de um determinado indivíduo vão ser especificadas ou qualificadas como direitos e deveres pelo ordenamento, certo? Então, quando a gente fala de pessoa, na verdade, a gente deveria estar prestando atenção nas ações e omissões que aquela pessoa pode realizar, que serão especificadas como direitos ou deveres pela ordem jurídica. Tudo bem? Então, em síntese, se nós prestarmos mais atenção a isso, né, do que ao conceito de pessoa como indivíduo de carne e osso, né, como uma substância portadora de direitos e deveres, nós teremos como resultado um conceito bastante simples que vai aparecer na página 138 do Teoria Geral do Direito do Estado. E ele dirá o seguinte, que pessoa, nesse sentido de pessoa física, é a personificação de um conjunto de normas jurídicas. E com isso, com esse conceito de pessoa, né, que mais uma vez está na página 138, o que o Kelsen está no fundo fazendo é eliminando o caráter ontológico da noção de pessoa, certo? De tal maneira que ele está simplesmente pensando, né, a pessoa como uma espécie de centro de imputação de normas jurídicas, de centro de atribuição de direitos e deveres a partir de uma relação específica da conduta do indivíduo com a norma jurídica. Então a pessoa nada mais é, né, a gente poderia completar, ou melhor, analisar esse conceito, né,
imaginando que a pessoa seja um foco ou um centro de imputação de normas jurídicas, que vão então determinar direitos e deveres que vão dar forma a uma personalidade, né, a essa personificação, que a gente vai individualizar numa pessoa de carne e osso. Né? Mas uma coisa é uma coisa, a pessoa de carne e osso é uma coisa, e a pessoa, tal como ela se manifesta no sentido da sua personalidade jurídica, é outra completamente diferente. E por que razão essas duas coisas são diferentes? Voltemos a um dualismo bastante clássico no próprio Kelsen, estruturante, na verdade, do seu pensamento. Ora, porque uma pessoa de carne e osso está na dimensão do ser, mas ela se manifesta, ou ela se projeta na esfera normativa como um centro, um foco de imputação de normas jurídicas, que vão definir, então, quais dentre as suas condutas serão direitos, quais serão deveres, como é que ela se relaciona com o seu entorno e, portanto, com as outras esferas jurídicas relacionadas a outras pessoas. Tá certo? Então, é por isso que mais tarde, né, Kelsen dirá que pessoa, em sentido jurídico, em sentido, portanto, estritamente jurídico, né, nada mais é do que um reflexo jurídico do homem em sua realidade natural. Então, nota que aqui ele está, de fato, lançando mão, né? Ele está lançando mão, de fato, dessa distinção entre uma esfera que nós devemos entender como uma esfera normativa, né? Essa esfera é a esfera da normatividade, e essa outra esfera, que é a do homem na sua realidade natural, é a esfera do ser, né? É a esfera do empírico. Tudo bem? Então aqui nós estamos diante do normativo ou então do dever ser. E aqui nós estamos diante do empírico ou do ser. Certo? Vou deixar isso aqui escrito. Normativo, dever ser. Então, assim nós eliminamos, né, qualquer possibilidade de estarmos com o conceito de pessoa destruindo o próprio princípio da pureza metodológica. Né? Então, vamos analisar a pessoa sob um ponto de vista jurídico a partir do princípio da pureza metodológica. Então, a gente vai filtrar tudo aquilo que é carne e osso, né? Tudo aquilo que é o homem na sua realidade empírica, na sua realidade ontológica, vai ficar filtrado pelo princípio da pureza metodológica, e do outro lado vai passar simplesmente uma espécie de espectro jurídico, né? De espectro normativo, de existência meramente deôntica, que vai se manifestar como um foco, né? Como um centro, como um nó no qual são imputados, que é formado, na verdade, por uma múltipla imputação de normas jurídicas que definem um conjunto de direitos e deveres atribuídos àquela unidade. E aí é interessante a gente pensar nos próprios exemplos que o Kelsen traz, que são exemplos bem tradicionais, né? Bem clássicos. Ele vai pensar justamente no exemplo do escravo, né? Que é algo que nos remete, por exemplo, à política de Aristóteles, que nos remete, por exemplo, às raízes mais antigas do direito romano. A ideia de que um escravo pode ser um homem, né? Ele pode ser considerado em sua realidade natural, né? Do ponto de vista empírico, do ponto de vista do ser, essa figura histórica do escravo é um ser humano. Mas ele não é pessoa em sentido jurídico, porque ele não é sujeito de direitos e deveres, por exemplo, na Roma Antiga ou na Grécia Antiga. Então, se nada na sua conduta pode ser qualificado como um dever e ou, né, como um direito, isso significa que nós estamos diante de um homem que é homem sem ser pessoa, né, que do ponto de vista do ser é um ser humano, mas que não é pessoa do ponto de vista do dever ser. Tá? Essa discussão, na verdade, é uma discussão gigantesca e que deveria ser feita para muito além do Kelsen. Né? Se vocês quiserem uma dica de texto a respeito disso, tem uma discussão imensa e interessante que, na verdade, gravita em torno do corpo, né, da questão do corpo, que está nesse livro aqui do Roberto Espósito, chamado Persons and Things, né, ou Pessoas e Coisas. Se não me engano, já tem uma tradução para o português brasileiro. E justamente, né, num dos pontos desse livro, o Espósito vai se referir à questão da pessoa exatamente nesses termos, né, deixando bem claro que a pessoa não é exatamente um conceito naturalístico.
exatamente como a coisa também não é um conceito puramente ontológico, né? O que existiria seria, na verdade, o corpo como uma espécie de mediação que permite um deslizamento entre esses dois conceitos opostos, que são os conceitos de pessoa e de coisa. Exatamente por meio do corpo, diz o Expósito, esse meio termo, né, que não pode nem ser definido exclusivamente como pessoa nem como coisa. O corpo tem uma certa coisalidade, mas é uma coisalidade que não a qualifica exatamente como uma coisa qualquer, como um objeto. E ao mesmo tempo ele de alguma maneira integra um conceito de pessoalidade, mas sem conseguir ser inteiramente uma pessoa. Então, nesse texto, né, ele vai justamente lembrar que no direito romano, a própria ideia de pessoa, né, que vem, na verdade, do teatro grego antigo, gozava de uma não identidade com a face, né, com o rosto específico do ator. Então, ele diz, né, que a persona, né, portanto a personalidade, a pessoa nesse sentido mais etimológico, não tinha como ser, do ponto de vista da lei, né, do ponto de vista do direito, não tinha como ser o indivíduo como tal. A pessoa correspondia, na verdade, ao seu status legal. Status esse que variava em função das relações de poder que aquele indivíduo entretinha com os outros, né? De tal maneira que ele mesmo observa que no direito romano antigo seria completamente impossível você permanecer uma pessoa por toda a vida, né? Porque ainda que você tivesse a sorte, né, de nascer homem e de um dia chegar à maioridade, portanto poderia ter a chance de, quem sabe, ser um cidadão, né? Se você não fosse escravo, se você não fosse escravizado em função de uma dívida, por exemplo, e nota que é justamente a noção econômica, né, do corpo que vai substituir o débito, que serve como esse mecanismo pelo qual eu passo de ser uma pessoa para ser uma coisa, né, para ser qualificado juridicamente como uma coisa. Mas enfim, isso é um parênteses. Você passava boa parte da sua vida sendo uma coisa, praticamente uma coisa, sob a posse de alguém, né? Por exemplo, quando você é criança, né? Você simplesmente é tratado no direito romano como uma coisa que está na posse de alguém, né? Então, se você tivesse a sorte de ser homem, né? De ser do gênero ou do sexo masculino, de não ser escravizado por guerra, dívida, ou em função de qualquer outra circunstância, de chegar à maioridade, se tornar um cidadão, né, se tornar parte da civis romana, é só a partir daí efetivamente que você vira uma pessoa, né, no sentido jurídico do termo, você adquire direitos e deveres. Então, é interessante a gente pensar nesse conceito de pessoa, porque ele não é um conceito meramente jurídico. Ele é um conceito com uma raiz política muito clara, né, como o Roberto Expósito, nesse livro Pessoas e Coisas, vai demonstrar, e, portanto, o que eu quero que vocês percebam, assim, um pouco mais criticamente, é que esta noção de pessoa, tanto quanto a noção de coisa e a noção de corpo como um meio entre, né, essas duas noções, favorece, na verdade, um deslocamento contínuo, né, ao sabor das relações de poder entre essas duas categorias. O conceito de pessoa, na verdade, é um conceito que favorece, em larga medida, a despersonalização. Diferentemente daquilo que a gente poderia imaginar, né, que o conceito de pessoa é um conceito humanista e edificante, né, e moralmente correto, e devemos tratar as pessoas como pessoas, não como coisas, numa certa vulgata kantiana. Roberto Expósito vem mostrar justamente o contrário, né, que o conceito de pessoa pode muito bem esconder, na verdade, uma capacidade um pouco obscura de despersonalizar, né, de atuar na contramão do próprio conceito, na exclusão do próprio conceito. Então, pensa nisso como uma categoria bastante abstrata que fica clara nesse texto do Kelsen sobre pessoa, né? Especialmente quando ele vai falar sobre o conceito de escravo. Enfim, um outro texto que pode ser interessante, né? Até não tinha separado ele, deixa eu pegar aqui, é esse aqui, né? O livro do Agamben chamado O Uso dos Corpos, né? Volume 4.2 do Homo Sacer, e ali no primeiro capítulo ele vai justamente falar do homem sem obra, né, e do uso dos corpos, e vai de fato fazer uma referência
aos escravos dessa vez na filosofia aristotélica, né? Não no mundo romano, como faz o Expósito. Também é um texto bastante interessante para pensar essa condição do escravo como a condição daquilo que não pode ser uma pessoa, né? Enfim, e a partir daí a gente tem uma discussão gigantesca, né? Se a gente for abrir a questão do escravo e a sua relação com pessoa, a gente teria aqui a Shiri Mbambe e a outros autores tão interessantes quanto a Agamben ou quanto Expósito para isso, mas fechemos esse parênteses por aqui para a discussão não ficar muito longa. Bom, então o que você percebe no fim das contas? Que quando Kelsen vai definir o que é uma pessoa em sentido jurídico, ele vai eliminar essa substância aqui. E ao eliminar essa substância que é mais material, que é mais empírica, que condiz com a dimensão do ser, ele vai ficar simplesmente com isso que ele mesmo nomeia como um reflexo jurídico, como um reflexo normativo do homem de carne e osso. De tal maneira que ele poderá dizer com muita tranquilidade que toda pessoa natural, ou física, né, se você preferir, é, no fundo, uma pessoa jurídica. Porque para o direito, as pessoas naturais não existem como tal, né? Elas existem apenas como resultado de uma certa projetividade normativa que vai originar uma persona. Então, se lembra dessa metáfora, né? Não é tanto uma metáfora, mas enfim, é quase que uma genealogia dessa relação do ator, da sua face, do seu rosto efetivo com a máscara, né? Com a sua persona. E como essa relação é uma relação de não coincidência. Não há coincidência entre a máscara do ator, e o rosto efetivo do ator, certo? Então, a personalidade jurídica ela não coincide necessariamente com a pessoa natural. Então, toda pessoa natural é no fundo, e no fundo aqui quer dizer para o direito, né? Para o direito, uma pessoa jurídica. Essa é a conclusão a que nós chegamos. Joia. Voltando então a Kelsen, o segundo conceito que ele vai trabalhar, né, e aqui você percebe que ele já vai fazer essa passagem, né, ele vai eliminar esse conceito de pessoa física no sentido naturalístico, no sentido ontológico, justamente para poder passar o conceito de pessoa jurídica. Porque se toda pessoa natural é, no fundo, para o direito, uma pessoa jurídica, então falemos o que é então uma pessoa jurídica. A gente só está, na verdade, adiando a resolução do problema, né? Então, a pessoa jurídica, num sentido estrito, pode ser entendida, segundo Kelsen, como uma corporação. E nessa condição, corporação será, diz ele, um grupo de indivíduos tratados pelo direito como unidade. Isto é, como uma pessoa que terá direitos e deveres distintos dos direitos e deveres das pessoas, dos seus membros. Então aqui a gente vai criar uma distinção, a gente vai criar uma separação entre pessoas físicas, né? A gente vai continuar chamando essas pessoas, esses indivíduos de pessoas físicas, entre aspas, né? Para nos lembrar que não estamos falando de pessoas de carne e osso, mas sim do seu reflexo normativo. E, por outro lado, pessoas jurídicas. Então a gente vai ter duas personalidades, né? Mais ou menos como se nós imaginássemos o seguinte. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Como se a gente imaginasse um diagrama assim, né? E a gente fosse então povoando esse diagrama com pequenos indivíduos. Por exemplo, um indivíduo aqui amarelo, né? Um outro aqui de outra cor, um outro aqui de outra cor, sei lá, cinza. Ou seja, esse conjunto de indivíduos, né, que dá forma a uma pessoa jurídica que os circunscreve, na verdade vai ter uma realidade própria, né? Cada um desses indivíduos aqui, internos à pessoa jurídica, é uma pessoa física, portanto, é um centro, né, é um foco de imputação de normas jurídicas que define uma personalidade individual, mas existirá no caso do nosso exemplo aqui, uma quinta pessoa jurídica
que corresponde ao liame de deveres e obrigações que vai ser adquirido pelo todo, pelo grupamento desses indivíduos. É isso o que o Kelsen chama de corporação ou de pessoa jurídica, né? E aí você pode começar a entender algumas coisas. Por exemplo, quando essas pessoas vão conjuntamente sei lá, ao banco, porque elas estão formando uma empresa, digamos, elas precisam levantar um capital para começar a fazer a empresa funcionar. Então elas tomam um empréstimo ou elas se comprometem com um financiamento e elas o fazem todas como membros de um coletivo. Ou então, vamos imaginar que essas mesmas pessoas que vão começar uma empresa, né, vão assinar, em nome da empresa, não de si mesmas, né, um contrato de aluguel de um edifício para instalar o seu negócio, né? Ou então que essa pessoa jurídica que vai ter uma propriedade, por exemplo, sei lá, ela vai ter um veículo, né, que vai ser usado pelos funcionários ou que vai ser usado pelos empregados dessa empresa. Ora, justamente, vocês depois possivelmente vão ver em direito empresarial, né, que essas esferas patrimoniais são separadas, né? Se o veículo é da empresa, ela é da empresa. Se o veículo é de um dos sócios, de uma das pessoas dos sócios, é um veículo particular, é um veículo que não está afetado ao funcionamento da empresa. Isso vai se chamar, como vocês verão, princípio da afetação, né? O que significa um princípio de separação patrimonial. Ora, se o patrimônio está separado, é uma maneira muito simples de a gente já deduzir que também as esferas de direitos e deveres como um todo estarão separadas, né? De tal maneira que os direitos e deveres dos sócios não se comunicam com os direitos e deveres que correspondem a essa circunscrição da pessoa jurídica. Beleza? Só que isso sugere um problema. Porque se eu tenho isso aqui sob a forma desse conjunto, né, de uma pessoa jurídica circunscrevendo uma série de indivíduos e sendo formada, na verdade, pela agremiação desses indivíduos, nós temos o seguinte problema, que é o de saber quando estou diante de um ato da pessoa física ou da pessoa jurídica. Quer dizer, vamos imaginar, a pessoa jurídica não anda por aí na rua, né? Ela não tem corpo, ela não tem uma corporalidade, ela não é um indivíduo tal como nós seres humanos somos, certo? Isso significa que para que ela funcione, ela vai depender dos atos dos sócios, empregados, prepostos, representantes, enfim, de qualquer pessoa que tenha um vínculo com a empresa em questão, ou com a pessoa jurídica em questão. E esse que é o problema, né? Como você sempre vai ter na ponta da ação, na ponta do comportamento, um indivíduo agindo, fica muito difícil, a priori, você determinar quando é que o ato daquela pessoa é da pessoa e quando ela deve ser atribuído à pessoa jurídica, né? Então, para resolver isso, o Kelsen propõe o seguinte, ele diz, bom, a maneira de resolver isso, a solução para esse problema, é o que ele chama de teoria do órgão. É uma teoria que ele vai aplicar também no âmbito da teoria do Estado, para responder essa mesma pergunta, né? Quando é que eu sei que eu estou diante de um ato do Estado ou, sei lá, de uma pessoa física, né, de uma pessoa natural que integra o Estado, digamos, como servidor público, tá? Mas que não tem nada a ver com as funções de servidor público dele. Então ele vai responder isso pela teoria do órgão, que consiste em dizer o seguinte, bom, eu sempre vou ter condutas individuais, né? Condutas de indivíduos. Então, diante da conduta de um indivíduo, que age como órgão da pessoa jurídica, o que eu tenho que determinar é se essa conduta do indivíduo ela se dá de acordo, está ou não de acordo com uma ordem, né? Essa ordem é normativa, obviamente, uma ordem normativa especial, que define a corporação. Então eu tenho que olhar para a atividade individual e me perguntar o seguinte, bom, essa pessoa está agindo de acordo, digamos, com o estatuto da pessoa jurídica? Ela tem autorização para agir em nome da pessoa jurídica? Ela está autorizada por algum outro documento que a vincule a pessoa jurídica a agir em seu lugar?
Se a resposta para alguma dessas questões for sim, você está diante de um órgão da empresa, de um órgão da pessoa jurídica. Ou, se a gente quiser extrapolar um pouco o raciocínio lá para a teoria do Estado, de um órgão do Estado, de um servidor público que tem uma relação juridicamente determinada com o Estado. Então, essa vai ser a pergunta. Esse indivíduo que age autorizado por uma norma que dá forma à corporação? Se a resposta for sim, ele é um órgão da empresa ou da pessoa jurídica em questão. Se a resposta for não, ele é simplesmente uma pessoa natural agindo por conta própria e respondendo com a sua esfera de direitos e deveres por qualquer responsabilidade emergente das suas ações ou dos seus comportamentos. Então, está de acordo, né? Está de acordo com a ordem ou o estatuto, né, da empresa, então, tudo bem, né? Se a resposta for sim, nós estaremos diante de um órgão da pessoa jurídica. E aí, a partir desse momento, nós conseguimos diferenciar, né? Embora nós sempre tenhamos pessoas físicas agindo em todos os casos, esse é o critério de distinção para saber quando é que nós podemos atribuir o comportamento dessa pessoa física a ela mesma, portanto, a sua própria esfera de direitos e deveres, a sua própria esfera de responsabilidades e capacidades, ou pelo contrário, quando essa pessoa, por agir de acordo com a ordem jurídica da empresa, da pessoa jurídica ou do estatuto, quando essa pessoa, na verdade, está agindo no lugar da empresa, como se fosse a empresa propriamente dita. Tá? E aí, as suas atitudes vão ser reputadas de responsabilidade da pessoa jurídica e não da pessoa física, que é simplesmente um órgão em ação. Tudo bem? Então, a maneira pela qual a corporação é capaz de exercer direitos e deveres depende de atos de indivíduos que são os seus órgãos. Qual o conteúdo desses comportamentos? Esses conteúdos vão estar determinados pela ordem que dá forma à corporação de uma maneira específica. Isso vai nos permitir, então, definir pessoa jurídica nos seguintes termos. Pessoa jurídica vai ser a personificação de uma ordem. Essa ordem é, por exemplo, o estatuto da pessoa jurídica. Tá? Você pode pensar nisso. Essa estatuto são os atos constitutivos da empresa que vão ser levados a registro no cartório competente, que vão dar nascimento à pessoa jurídica, que regula a conduta de diversos indivíduos, que na medida em que hajam de acordo com aquilo que foi determinado pela ordem de modo específico, serão considerados seus órgãos. Tudo bem? Serão considerados seus órgãos. Sem problema algum. Maravilha? Então, pessoa jurídica é fundamentalmente isso, né? No seu sentido mais estrito, que é o sentido de corporação, ela pode ser pensada como a personificação de uma ordem, ou seja, de um estatuto que regula a conduta de diversos indivíduos, que serão seus órgãos, desde, é claro, que hajam de acordo com conteúdos de comportamentos especificamente previstos no interior desse estatuto ou dessa ordem normativa que dá nascimento à pessoa jurídica. Certo? Então, nós podemos falar de uma série de repercussões que vão existir em função desses conceitos, e principalmente de repercussões que dizem respeito à esfera da responsabilidade dessas pessoas jurídicas. A primeira repercussão é aquela que acontece no âmbito do direito civil, né? A gente já sabe, né, o que é um delito. Delito é uma palavra que não quer dizer necessariamente um crime, né? Um delito é simplesmente um comportamento em desacordo com uma prescrição normativa, qualquer que seja a natureza dessa prescrição, e sabemos que o delito é definido pelo Kelsen de maneira bem simplória como condição da sanção, correto? O que é um delito? Pergunta-se o Kelsen, a resposta está numa das nossas aulas aqui no curso. O delito nada mais é do que a condição da sanção. Por quê?
porque significa a violação da hipótese normativa ou até mesmo a realização da hipótese normativa para a qual está prescrita uma punição, certo? E a grande questão é, né, quando é que eu tenho um delito? Quando é que eu posso dizer, por exemplo, que a empresa comete um delito de natureza civil? E de que maneira a pessoa jurídica vai ficar exposta à sanção? Bom, no âmbito do direito civil isso é muito simples de resolver, né? A gente sabe que esse delito, na verdade, vai estar relacionado com a conduta de algum órgão, certo? Porque, afinal, são apenas indivíduos que agem em nome, né, no lugar da pessoa jurídica. Então, essa conduta que vai estar determinada pelo ordenamento jurídico, né, digamos assim, pelo ordenamento jurídico parcial da corporação, que nada mais são do que essa ordem, né, ou esses estatutos, esses atos constitutivos, vão vincular a pessoa jurídica à sanção na medida em que a conduta do sujeito tenha sido feita de acordo com a ordem jurídica parcial que nós entendemos como da corporação. E aqui, o que eu vou ter, deixa eu ser preguiçoso aqui e copiar esse negócio. Então, aqui o que eu vou ter é uma conduta de um órgão, certo? Que vai gerar o sancionamento, que vai gerar a responsabilização da pessoa jurídica, desde, é claro, que essa conduta de órgão tenha sido realizada de acordo com os atos constitutivos da pessoa jurídica. E, evidentemente, né, que a responsabilidade da pessoa jurídica estará, em princípio, porque existem regras responsabilidade. Porque existem regras que flexibilizam isso em alguns casos, mas a gente não vai entrar nessas minúcias. Mas, em princípio, essa responsabilidade será limitada ao patrimônio coletivo, né? O patrimônio que foi investido na pessoa jurídica. Daí porque a importância daquele princípio de afetação que eu comentava com vocês logo aqui, né? Ora, se eu tenho um dos órgãos cometendo um delito de caráter civil que vai gerar uma responsabilidade para a empresa, porque afinal o ato foi cometido de maneira conforme, né, ao estatuto, de tal forma que a empresa é responsável, eu tenho aqui um princípio de separação, né? Esses indivíduos aqui vão ter o seu patrimônio, sua esfera de direitos e deveres separada da pessoa jurídica, que será responsabilizada e que vai responder com o seu patrimônio exclusivo pelo dano que foi cometido, sei lá, por um funcionário, por um preposto, por um representante ou até mesmo por algum dos sócios no exercício, evidentemente, das funções de empresa. Tá certo? De novo, essa regra aqui, depois vocês vão ver em outras matérias, admite flexibilizações. Mas são flexibilizações bem específicas. No âmbito do direito penal, né, do direito criminal, nós temos ainda algumas questões. Porque aqui entra em jogo um conceito, foi um dos conceitos das últimas aulas, que é o conceito de imputabilidade, né, ou de imputação. Às vezes o Kelsen usa esse conceito de maneira meio atécnica. Será que é possível, e em que medida é possível, pegar esse corpo coletivo aqui e aplicar a ele uma pena? Especialmente quando as penas elas dizem respeito, especialmente no Brasil, né, à privação de liberdade. Como é que nós tiramos a liberdade de uma empresa, de uma pessoa jurídica, de uma fundação, tá? De uma associação de bairro, de um ente sindical, certo? Então, aqui o Kelsen vai pensar em algumas hipóteses. Ele vai dizer assim, bom, será que eu posso partir do pressuposto, vamos nos perguntar aqui, né, se a pessoa jurídica é imputável, se ela pode responder penalmente por crimes. A primeira questão que vai ser sugerida aqui é: pode a empresa, a pessoa jurídica, ter culpa? E o Kelsen diz não, né? Porque essa pessoa jurídica aqui, ela não tem uma psique, né? Ela não tem uma mente que possa ser culpada, que possa, por exemplo, querer
o crime, tudo bem? Querer o fato delitivo. Então, se ela não pode ter uma mente culpada, ela não pode ser responsabilizada por culpa, por dolo. Mas, culpa no sentido da intencionalidade, né, logicamente. Mas ela pode ser responsabilizada de maneira absoluta. Ou seja, segundo os mecanismos que nós já vimos em aulas passadas de responsabilização objetiva. E é nesse sentido, diz o Kelsen, que caminha o direito penal moderno. Né? Vou botar moderno entre aspas, porque era 1945. Tá? Segunda possibilidade. Existe um brocardo, né, muito antigo, que dizia o seguinte: societas non potest delinquere. As sociedades não podem... Uma sociedade não pode delinquir. Uma sociedade não pode delinquir. De maneira totalmente axiomática, né? Dogmática. Justamente porque não tem a mente culpada, etc. e tal. Essa é uma razão que o Kelsen diz, não, sociedades podem efetivamente, por meio dos seus agentes, né, por meio dos seus órgãos, virem a cometer ilícitos de caráter criminal. E é muito fácil encontrar exemplos, né? Por exemplo, no direito penal econômico, no direito penal ambiental, você pode ter aí exemplos muito fáceis, muito simples e muito cotidianos, de que efetivamente as sociedades têm capacidade para delinquir. Então isso aqui é um problema, né, de capacidade em sentido jurídico, né? E geralmente o direito positivo nos mostra que elas têm sim capacidade. Qual o problema? Qual a única restrição que nós teremos? É que elas podem responder penalmente, mas nem todos os tipos de pena são adequados. Como eu disse, né? Pena de privação de liberdade para uma empresa não faz nenhum sentido. Mas uma pena que restringe, por exemplo, a atividade econômica poluidora faz sentido. Uma pena que suspende ou proíbe uma determinada empresa de continuar com a sua atividade financeira porque ela cometeu um crime do colarinho branco, nenhum problema também. É uma pena totalmente aplicável e que faz sentido mesmo nesse tipo de configuração, né? Uma pena de multa, uma pena de caráter pecuniário, idem, tá certo? Então, as empresas poderão, nesse sentido, né, da responsabilidade absoluta ou objetiva, responder penalmente, mas temos que ter atenção para o fato de que nem todos os tipos de penas são penas adequadas, né, à sua natureza. Kelsen dirá, então, que essas penas elas devem ser aquelas passíveis de serem aplicadas, vamos botar entre aspas, né, coletivamente, ou seja, que digam respeito à corporação como um todo. Até porque as pessoas, né, que estão vinculadas à pessoa jurídica, mais uma vez, têm a sua esfera de direitos e de obrigações, a priori, é claro, distinta, né, da pessoa jurídica a que elas deram forma. Perfeito? Então, vamos botar esse pessoal aqui dentro, para eles não acharem ruim que a gente tirou. E sigamos. Para a gente ir finalizando, pessoal, a nossa aula e o nosso curso a jato aqui de teoria da norma jurídica, tem mais duas questões, né, que são abordadas rapidamente pelo Kelsen. São duas questões bem simples. A primeira diz respeito à ideia de representação como uma maneira de explicar, né, a relação entre os órgãos e a pessoa jurídica. Então é como se os órgãos fossem representantes da pessoa jurídica. E o Kelsen diz, isso não faz muito sentido. Por quê? Porque, na verdade, o que você tem são órgãos, né? E o que são órgãos? São indivíduos que vão ter relações juridicamente determinadas com a pessoa jurídica, de acordo com o seu estatuto, de acordo com seus atos constitutivos, de acordo com aquilo que ele vai chamar de uma ordem jurídica parcial que corresponde à pessoa jurídica em questão, à corporação em questão. Então, basta isso. Nós não precisamos da mediação de um conceito como esse, de representação, que na verdade, na cabeça do Kelsen, em 1945, vai remeter a, não a um conceito político de representação, mas o conceito de tutela,
né, curatela, esse tipo de mecanismo de representação de incapazes ou de pessoas com capacidade diminuída ou com capacidade relativa. E o Kelsen vai dizer que não faz nenhum sentido nós ampliarmos o conceito de representação para tentar explicar isso, porque basta, na verdade, a teoria do órgão. Né? Basta a teoria do órgão para explicar como se relacionam normativamente indivíduos, que a gente vai chamar obviamente de órgãos, e pessoa jurídica, tá certo? Então é a presença de uma relação juridicamente determinada que vai definir essa questão. E por fim, né, lá no final do livro, o Kelsen vai voltar à sua boa e velha questão, que é a questão do ser e do dever ser, né, das pessoas que vão tentar representar a pessoa jurídica como um ser, como um organismo real, né, ou então como um corpo de homens, né, um corpo composto por seres humanos, a exemplo de uma definição meio robesiana do Leviatã, né, um corpo composto por uma multiplicidade de corpos. Ele diz isso, né, que esse erro é um erro básico, né? Não tem como uma pessoa jurídica ser, do ponto de vista, é claro, da ciência jurídica, em sentido estrito, né, dessa teoria pura do direito, não tem como ela ser representada como um organismo real, como uma composição entre seres humanos, né, como ser, justamente porque o seu ser é o dever ser. Né? É aquilo que nas últimas aulas nós chamávamos aí de Sollen, né, por distinção do ser, né, do Sein. Então, Kelsen vai resolver isso mais uma vez, fazendo uso do seu dualismo, que eu gosto de chamar de clássico, né, porque é um dualismo bastante característico e que nos impede de cair nesse tipo de problemas, né, relacionados com a realidade. Então, a pessoa jurídica ela não existe do ponto de vista da faticidade, do ponto de vista da materialidade, como se ela tivesse uma natureza ontológica própria. Exatamente como para o direito, né, a pessoa natural ela também não existe. Né? Ela só existe como um centro, um foco, um centro de imputação de normas jurídicas. Então, esse conceito aqui, ele também poderia tranquilamente ser transportado para cá. Né? Todos, pessoas físicas ou jurídicas, somos a personificação de uma ordem, de um estatuto que regula a nossa conduta. Pode ser que esse estatuto diga respeito ao próprio Estado, o Estado esteja regulando a minha conduta como indivíduo. Pode querer dizer também que, além do Estado, haverá um estatuto específico regulando as relações entre vários indivíduos e suas relações para com o fora, né, para com as outras corporações, o próprio Estado, outros indivíduos, consumidores, clientes, enfim. Nesse caso, obviamente, estou falando de pessoa jurídica. Então, nós poderíamos entender tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, no sentido keuseniano, como esse foco ou centro de imputação de normas jurídicas. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Definimos aí rapidamente o que é uma pessoa, né? Nota que o Kelsen procura, tanto quanto possível, se manter totalmente fiel à ideia do princípio da pureza metodológica, né? Distinguindo sempre que necessário metodicamente a cada caso, a cada conceito, ser e dever ser, excluindo, né, da faixa de considerações propriamente científicas relacionadas ao direito tudo aquilo que não seja do âmbito do dever ser exclusivamente, e sempre qualificando o direito tanto quanto possível, né? Justamente para distingui-lo de outros fenômenos normativos, como, por exemplo, a moral, a religião, etc., como a gente já viu em outras aulas, por exemplo, a discussão sobre o conceito de sanção. Eu espero vivamente que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, né? Que tenha sido divertido esse curso para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Fiquem absolutamente à vontade para deixarem em todos os vídeos comentários, dúvidas, sugestões, enfim. E nós nos vemos num próximo curso. Não sei sobre o que vai ser, mas depois a gente pensa e talvez a gente descanse um pouquinho, mas depois de descansar e pensar um pouco,
a gente faz aí alguma coisa nova aqui no canal. Beleza? Um grande abraço a todos, a todas. Obrigado por acompanhar o curso de Teoria da Norma Jurídica aqui no Van Filosofia. E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Grande abraço. Tchau, tchau.